E se a solidão, que para tanta gente é uma fonte de medo, pudesse na verdade se tornar a maior ferramenta de crescimento que existe? Nessa nossa conversa, a gente vai explorar exatamente isso. Como transformar o silêncio num aliado para se fortalecer de dentro para fora. Já parou para pensar nisso? Parece que existe uma inquietação quase universal quando o barulho todo ao redor desaparece. Por que será que ficar a sós com os próprios pensamentos é uma experiência tão desconfortável para a maioria das pessoas? E aqui, olha, tá a chave. O silêncio obriga a gente a encarar tudo aquilo que a gente vive adiando. As inseguranças, aquela enxurrada de pensamentos, a falta de direção. Muitas vezes o barulho de fora serve só para abafar o caos que já tá aqui dentro. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. O ponto aqui não é virar uma pessoa antissocial de jeito nenhum. É sobre entender que, sem uma base interna forte, a ausência de alguém ou de alguma coisa pode ser devastadora. É sobre construir uma força que vem de dentro, sabe? Sem depender de estímulos externos para se sentir inteiro. E para chegar lá, a gente traçou um mapa com 5 ações essenciais. Vamos ver como se construir, como limpar a mente, como ser a nossa melhor companhia, proteger nossos planos e, por fim, criar um código pessoal. Bora mergulhar nisso? A primeira ação já começa desafiando uma ideia muito comum. Aquela história de que um dia, magicamente, a gente vai se encontrar a nossa melhor versão. A verdade é bem diferente, na verdade. Ela não é encontrada. Ela é construída. É forjada. Esse contraste aqui é fundamental. De um lado, essa ideia passiva de ficar esperando. Do outro, a verdade ativa da construção. Pensa no escudo. Ele só fica resistente depois de passar pelo fogo, pela pressão, pelas marteladas. A vida, com seus dias difíceis, não está nos punindo, ela está nos forjando. E essa frase do imperador filósofo Marco Aurélio, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Aquela rejeição, a solidão, o fracasso, isso não são bloqueios no caminho, eles são o caminho. São o próprio treinamento. A vida não está nos impedindo, está nos preparando. Quando essa ficha cai, a perspectiva muda totalmente. Para começar essa construção, um exercício prático. Escolher 3 pilares. Pode ser corpo, mente e caráter, por exemplo. Mas o mais importante mesmo é entender o gatilho da mudança real. Ela não acontece para receber aplausos. Ela acontece quando o cansaço de se decepcionar com as próprias atitudes se torna insuportável, maior que o conforto de continuar como está. Agora a gente avança para a segunda ação. Muitas vezes, o desconforto da solidão não vem da falta de pessoas, mas do excesso de caos aqui dentro. O problema real não é o silêncio em si, mas uma mente que a gente ainda não aprendeu a organizar. Pensa na prática. Chega em casa, qual a primeira reação? Ligar a TV, pegar o celular, qualquer coisa para não ficar a sós com os próprios pensamentos, né? Essa fuga constante, usando a distração como uma anestesia, só adia um confronto que uma hora ou outra vai ser necessário. Esses pensamentos que aparecem no silêncio podem ser vistos como ervas daninhas mentais. A comparação, a autocrítica exagerada, o ressentimento, se a gente não cuida, eles tomam conta de tudo. E aquela necessidade de estar sempre ocupado se revela o que realmente é. Não é produtividade, é uma fuga emocional sofisticada. Então aqui vai um desafio bem direto e prático. 20 minutos. Só isso. 20 minutos de silêncio, sem nenhum estímulo. Apenas observar a mente sem fugir. No começo é desconfortável? Sim, é. Mas esse desconforto é o início da limpeza, o início da arrumação da casa. E isso nos leva direto para a terceira ação, que exige uma certa honestidade. Por que a gente busca tanto a companhia dos outros? É por uma conexão genuína ou para preencher um vazio que não queremos encarar sozinhos? Essa é uma pergunta que revela muita coisa. A gente investe tanto tempo aprendendo a ser agradável para os outros, mas raramente aprende a ser uma companhia agradável para si. Se a própria presença gera conflito, talvez seja um sinal de que a vida está desalinhada com os nossos próprios valores. Essa distinção é vital. Dependência é buscar no outro o que falta dentro. Conexão é compartilhar uma vida que já é completa. Relacionamentos saudáveis são uma soma, não uma muleta emocional. E tudo isso começa quando a gente aprende a, de fato, gostar da própria companhia. E para cultivar isso, a prática da solidão intencional é a chave. Fazer coisas por conta própria, não por falta de opção, mas como uma escolha, uma decisão de se fortalecer. É nesse espaço que a gente aprende a ter um diálogo interno que orienta, que apoia, em vez de um que só critica e diminui. A quarta ação é sobre o poder estratégico do silêncio.
A nossa energia não se perde só com trabalho excessivo, mas também com exposição excessiva. O crescimento de verdade, muitas vezes, acontece longe dos holofotes, quando ninguém está assistindo. Tem uma armadilha psicológica em anunciar cada plano. Falar sobre uma meta pode dar uma falsa sensação de recompensa antes mesmo do esforço. E pior, abre a porta para dúvidas e medos que nem são nossos, mas que são projetados por outras pessoas e podem minar nossa própria convicção. Proteger a energia também significa escolher não reagir a tudo. Como ensina o filósofo Epicteto, nem toda crítica merece uma defesa, nem toda provocação exige uma resposta. Preservar o foco é muito mais importante do que tentar vencer todas as discussões. E chegamos à quinta e última ação, que é a base de tudo: criar um código pessoal. Isso significa decidir de antemão quem se é, antes que as circunstâncias ou outras pessoas decidam por nós. E um código não precisa ser algo super complicado, precisa ser inegociável. Aqui estão alguns exemplos poderosos que criam uma estabilidade interna imensa. São regras que guiam as ações e criam uma base moral sólida, não importa qual seja a pressão externa. E aqui está o poder final de ter um código. O que mais destrói a autoconfiança não é o fracasso, é a incoerência. É quebrar as promessas que fazemos a nós mesmos. Um código pessoal resolve isso. Ele alinha as ações com os valores. E essa coerência é a verdadeira base da autoconfiança. Resumindo tudo, estas 5 ações trabalham juntas, em conjunto. Elas transformam a solidão de um vazio temido em um espaço de poder. Um lugar onde o silêncio deixa de ser o inimigo e se torna o nosso maior aliado nessa jornada de autoconhecimento. E, para terminar, fica essa reflexão. A solidão que se sente, ela é definida pela ausência dos outros ou pela força da própria presença? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar tudo.